Rapaziada, tivemos no dia de ontem noite de clássicos no futebol carioca. Flamengo ganhou o Botafogo em um jogo horrível, no apagar das luzes ali com o gol do Léo Pereira. E lá em São Paulo, o Santos ganhou o Corinthians na Vila Belmiro, aumentando a crise no time corintiano. Porém, nesse vídeo não vamos falar dos jogos e sim do mercado da bola, até porque os jogos estão bem ruins ainda, mas eu sei que vão melhorar. Porém, o mercado não para. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Arruda, esse é o canal Brazucas da Bola. Dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Sem enrolação, bora pro campo. Bahia acerta empréstimo de goleiro ao Criciúma. O Bahia confirmou no dia de ontem a saída do goleiro Matheus Teixeira por empréstimo para o Criciúma. Ele defenderá o time catarinense até dezembro deste ano. Corinthians oferece 37,5 milhões para contratar Igor Coronado. O Corinthians ofereceu 7 milhões de euros, cerca de 37,5 milhões de reais para contratar o meia Igor Coronado do Al Ittihad. Mas a proposta não é para o clube saudita, que rescindiu com o jogador no dia de ontem, e sim em salário para contratá-lo por 2 anos. Ou seja, o Igor Coronado ele ganhará 3,5 milhões de euros por cada temporada, já contabilizado o valor de luvas, prêmio de assinatura. As informações são do UOL, portal UOL, que noticiou essas informações. Igor Coronado também chegou a ser oferecido ao Flamengo, que avaliou a contratação, mas decidiu não prosseguir com uma negociação por conta dos altos valores e para dar oportunidade aos meias mais jovens do elenco. Por exemplo, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves. O jogador rescindiu com o Al Ittihad e, ao que tudo indica, vai fechar com o Timão. Muito alto esses valores aí do Igor Coronado. E vamos ver se o Corinthians vai pagar de fato esses valores para o Igor Coronado. Vitor Sá, com proposta russa, pode deixar o Botafogo. Segundo o GE, uma proposta do futebol russo é vista com bons olhos pelo atleta, que chegou em General Severiano ali em 2022. O alvinegro, entretanto, não pretende liberar o jogador. O staff de Vitor Sá, que não comentou sobre a negociação. Vamos ver, né? O Vitor Sá aí tá no banco, não jogou ontem de titular contra o Flamengo. Vamos ver. O Vitor Sá é um bom jogador ali e, assim, não esconde o desejo de voltar para o futebol europeu, né? A verdade é essa. Ele jogava no Wolfsburg, lá da Alemanha, aí veio para o Botafogo. Então, assim, para o jogador é interessante ir para o futebol russo. Quem sabe aí tentar o último tiro lá na Europa, porém, vamos aguardar se o Botafogo vai aceitar, até porque tem uma concorrência forte ali. Tem Luiz Henrique, o próprio Jefinho que se machucou agora, tem o Savarino. O Vitor Sá perdeu, não é titular hoje do time, todo mundo informa, o Vitor Sá perdeu um pouco de espaço ali como titular no elenco botafoguense. Do Botafogo ainda tem o Júnior Santos também. Vamos aguardar. Após lesões, Vasco busca a contratação de Duque Heróis, ex-Corinthians. O Vasco já abriu conversas com o Zenit para contratar Duque Heróis, mas sabe que precisará oferecer uma compensação financeira ao clube russo. Em contato com o jornalista Jorge Nicola, lá o pelicano, Guilherme Miranda, empresário do volante, revelou que a negociação é para empréstimo de 1 ano. Quem sabe o Duque Heróis aí chegar, porque o Vasco perdeu um Paulinho aí no mínimo 8 meses parado por causa da lesão na pré-temporada. Perdeu agora o Jair no jogo contra o Flamengo, numa lesão ali também. Assim, perdeu 2 volantes que estavam sendo cotados para serem titulares nessa temporada, ou uma boa parte dessa temporada. Agora, com certeza, o Vasco vai ter que ir ao mercado para trazer pelo menos 2 volantes. E o Duque Heróis entrou na pauta Cruz Maltino. O Duque Heróis, que é um volante no máximo mediano, é um jogador para compor elenco ali. Ele não é melhor do que o Jair e do que o Paulinho, eu não acho, hoje, mas com certeza ele pode vir para ajudar esse elenco do Cruz Maltino. Enfim, acabou a novela envolvendo o Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado agora. Num acordo entre as partes, o alvinegro do Parque São Jorge concordou em desembolsar 4 milhões de euros. 4 milhões de euros, vou repetir, aproximadamente 21,4 milhões por 60% dos direitos econômicos do defensor, que viaja para São Paulo ainda esta semana.
4 milhões de euros por 60% dos direitos do Mateuzinho ou Matheus França é um absurdo, ao meu ver, humildemente falando, sem desrespeitar o jogador, porém, não vale 4 milhões de euros, nunca se firmou como titular no elenco rubro-negro, agora vai para o Parque São Jorge, que na verdade eu acho que ele chega para ser titular lá no Corinthians e quem sabe deslanchar, porque até o momento, né, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, Mateuzinho nunca se confirmou como lateral direito do futebol brasileiro. Rapaziada, acabou. Rames pediu pra sair e São Paulo rescindirá o contrato do meia. O jogador conversa com a direção do clube, que agora analisa condições para encerrar o vínculo. A conversa se deu nesta semana. Nela, Rames teria sugerido um acordo amigável. O jogador afirmou que teve poucas oportunidades no clube e que gostaria de ficar perto da sua família. O Rames nunca, esse devaneio do Rames, enfim, acabou, nunca se confirmou essa contratação, nunca se justificou, chegou junto com o Lucas dali, o Lucas já se pagou, mas o Rames nunca, não estava lá na Europa jogando, estava encostado lá, só treinando quando treinava, então na Europa não, já estava lá nos Emirados Árabes lá, se eu não me engano, quando veio, mas foi um devaneio sair. Todo clube que ele estava, ele se machuca, não joga uma temporada completa, e foi assim também com o São Paulo, assim. Pelo menos partiu dele essa situação, esse acordo amigável ali, partiu do Rames, essa rescisão, então vai ser bom pra todo mundo. Junta a fome com a vontade de comer, então dá tudo certo. Fluminense acerta com o Arsenal e aguarda o fim do pré-olímpico para anunciar o Marquinhos. O Fluminense avançou na contratação de mais um reforço para essa temporada. Segundo o GE, o tricolor entrou em acordo com o Arsenal para contratar Marquinhos por empréstimo. A gente já trouxe aqui em outros vídeos falando do Marquinhos, que o Fluminense já tinha começado, estava conversando, porém agora, ao que tudo indica, fechou esse contrato por empréstimo com o Marquinhos e só está esperando acabar o pré-olímpico para anunciar. O Marquinhos, que é um bom ponta ali, que tomara que ele se reencontre no futebol assim, brasileiro, né? Porque lá no Arsenal não foi bem, foi prestado pro Nantes, também não foi bem, foi prestado pro Norwich, também não foi bem na segunda divisão do Campeonato Inglês, jogou até com o Gabriel Sara, ex-parceiro de São Paulo, mas não foi bem também. Tomara que voltando pro futebol brasileiro ele se reencontre, porque é um bom jogador, tá jogando com a 10 ali do Brasil, um bom ponta, vai pra cima, driblador, rápido. Tomara que ele vá bem no Fluminense. Corinthians estuda a contratação do zagueiro Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro. O nome do defensor entrou em pauta ainda antes da demissão do Mano Menezes. Agora com a chegada do substituto, né, o novo técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira, português, né, gosta de português, o jogador provavelmente vai passar por uma nova avaliação técnica. Se o Nathan Silva se vier, é um bom zagueiro, vai vir para ser titular. Não tem jeito, chega para ser titular, independente da condição do Nathan Silva ali, o Corinthians está precisando urgentemente de defensores, zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, está precisando de tudo, então o Nathan Silva chega para ser titular, se ele for aprovado pelo Antônio Oliveira, que deve ser aprovado, né? O Nathan Silva é muito melhor do que os que estão lá, então chegaria para ser titular lá no Parque São Jorge. Thiago Maia muito perto do Internacional. De acordo com o portal Coluna do Fla, o Internacional foi informado pelo staff do Thiago Maia que a diretoria do Flamengo pode aceitar a proposta se os valores chegarem a cerca de 4,5 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais. Dessa forma, as partes têm uma nova reunião agendada para tentar avanço na negociação. Essa negociação seria perfeita. Bom pro atleta, bom pro Internacional e bom pro Flamengo. Rapaziada, dá aquela moral? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!